Olá, vamos continuar nossas reflexões sobre o sexto mandamento da lei de Deus, guardar castidade. Nós já vimos aqui nesses tópicos anteriores que todas as pessoas são chamadas, por isso a vocação, são chamadas a viver a castidade. Nós já vimos, inclusive, entre essas diversas formas de castidade, que até os casais, com o sacramento do matrimônio, também precisam viver a castidade, que é uma virtude. Isso nós já abordamos em vídeos anteriores. Então, se todas as pessoas são convidadas a viver essa virtude da castidade, que é a vontade de Deus, nós vamos ver hoje o magistério da Igreja, também com base nas Escrituras, como que as pessoas que tenham tendências à homossexualidade também são convidadas a viver a castidade, para também obter a salvação que todos nós precisamos viver de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Então é isso que nós vamos ver a partir desse parágrafo 2357. Leia comigo. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então, que existem pessoas que têm essa atração, seja de forma exclusiva ou de forma predominante, porque há pessoas que na cultura atual se chamam de bissexuais, tanto com tendências a ter relações com pessoas de outros sexos ou do mesmo, então exclusivo ou predominante, não importa, mas o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras? Sempre são condenáveis esses relacionamentos. Nós começamos desde lá do Gênesis, quando aí nesse trecho, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, esses atos entre pessoas do mesmo sexo já eram condenadas na cultura de Israel, no povo de Deus, porque o Gênesis é um livro da Sagrada Escritura e é palavra de Deus, como nós temos essa fé. E depois, a própria tradição da Igreja continua por todos os tempos a ensinar que tudo isso é contra a lei natural. Embora sejam muitos os debates, as discussões sobre origem, a gênese psíquica dessas tendências que estas pessoas têm, nós sabemos, pelo magistério da Igreja e com base na Sagrada Escritura, que esses atos são contrários à lei natural. Por quê? Deus criou o ser humano. Quando a gente fala o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com relação ao homem, está incluído aí o homem e a mulher. No capítulo 5 do Gênesis, no versículo 2, Deus criou o homem
macho e fêmea, homem e mulher, e os uniu. Então, é um amor unitivo e procriativo. Crescei e multiplicai-vos. É contra a lei natural, porque o relacionamento entre o mesmo sexo não é procriativo. E a lei natural é de que o homem se une, a sua mulher se une, amor unitivo, um amor integral, um amor de doação, e tenham filhos. Um dos objetivos também do matrimônio, do casal. E ninguém separe o que Deus uniu. Então, fecha o ato sexual, fecha esse dom da vida, porque é o homem e a mulher, o casal, que geram filhos. Então, esse é o ensinamento básico. Nós temos 2 slides para mostrar que essas pessoas que têm essas tendências também são convidadas a viver a castidade, como nós vamos ler agora. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então nós vemos aqui, nesse ensinamento que nós temos no Catecismo da Igreja Católica, que de modo algum se deve discriminar essas pessoas que têm estas tendências. É um fato que tenham, mas é com respeito que elas devem ser tratadas. Aqui diz respeito, compaixão, delicadeza. Porque na cruz Deus morreu por todos. Jesus Cristo entregou a sua vida em prol da salvação de todos os homens. Ora, o que essas pessoas precisam fazer para continuar no seguimento de Jesus Cristo? Tem essas tendências? Tudo bem, mas são chamadas à castidade. E aqui, mesmo que seja uma provação, se elas se sintam assim, elas podem participar do sacrifício da cruz, com essas dificuldades que encontram devido à sua condição. E aqui, na sequência desse parágrafo, nós vemos que é por um autodomínio. Virtudes do autodomínio significa que é a razão, já que todas as pessoas são convidadas a descobrir o sentido da vida, que, em resumo, quer dizer, somos passageiros neste mundo, mas somos vocacionados a ir morar com Deus, depois da passagem pela existência terrena. Então, nós precisamos provar que amamos a Deus durante a nossa curta existência. E a gente prova isso seguindo, obedecendo os mandamentos da lei de Deus. Ora, a pessoa descobriu
E isso é ser sábio. A graça da sabedoria, o dom da sabedoria, é a pessoa descobrir o sentido da vida. Então, com esse autodomínio, ou seja, é a razão, esse domínio de si mesmo que vai controlar os seus instintos, mesmo esses impulsos carnais. Ora, se a pessoa não tem esse autodomínio, vão ser os instintos que vão controlá-la. Vão ser essas paixões que o catecismo nos ensina que são desordenados, porque na lei de Deus, o casal é um homem e uma mulher com a bênção do sacramento do matrimônio. Então, essas pessoas, com esse autodomínio, com essa educação de si mesmo, vai conseguir, com apoio, com amizades sinceras, com a graça que Deus dá para todas as pessoas que a pedem, essas pessoas podem perfeitamente se aproximar da perfeição cristã. Ou seja, participar da vida comunitária, dos sacramentos, inclusive, guardando castidade, porque não tem essa possibilidade de ficarem tendo relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, também nem desejam o sacramento do matrimônio, são convidados a ter esse autodomínio de viver em castidade por toda a vida. Esse é o magistério da Igreja Católica. Visto isso, nós já passamos para outro assunto. O amor entre os esposos. É o item 3 desse 6º mandamento do catecismo aí que nós estamos vendo. Vamos ler. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e uma garantia de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. Em nenhum momento a Igreja vai dizer que o sexo entre os esposos, abençoados no sacramento do matrimônio, eles se deram em casamento um ao outro, prometendo amor e fidelidade. O sexo faz parte do casal. De maneira alguma a Igreja vai condenar esses atos sexuais entre ambos. E não é uma pura questão biológica, como a gente vê aqui, né? Puramente biológico. Não. Não é só porque os dois corpos se unem e buscam o prazer, que é exclusivo desses cônjuges. De jeito nenhum, isso é desordenado, a não ser que haja, né, fora daquilo que é normalmente, haja fetiches, haja brutalidade, haja um sexo desordenado, mesmo entre esposos casados, né, com o matrimônio. Não, isso são exceções, isso também nós vamos comentar, mas o sexo é normal na vida do casal e se busca, sim, o prazer, não apenas, como a gente viu, uma questão física, mas isso é o sinal da união de uma só carne entre ambos. Um se doa ao outro, não é simplesmente a busca do corpo do outro, do parceiro, da parceira, né, para se satisfazer, quando é o contrário, né? Essa doação é para também fazer a outra pessoa feliz, realizar o cônjuge
conforme deve ser. Então, o próprio catecismo, o magistério da Igreja, inclusive ensinamentos dos papas, né, em suas encíclicas, vão sempre dizer que essa união, que é um dos objetivos do matrimônio, né, unitivo e procriativo, unidade dos dois e a procriação, o ter filhos, até a morte. Esse vínculo é indissolúvel. Continuando. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Agora, esse texto aqui é do Papa Pio XII, falecido em 1958. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, isto é, de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber se manter nos limites de uma justa moderação. Então, nós já comentamos isso em vídeos anteriores, né, da castidade no casamento entre os esposos, mas foi o próprio Deus que colocou no ser humano, no homem e na mulher, né, esses prazeres sensuais. Então, o ato sexual em si mesmo, ele é digno, ele é honesto. Isso perfeitamente reconhecível pela Igreja, não é condenável de modo algum. Paulo também, nas Escrituras, em Coríntios, ele ensina, né, a beleza dos atos sexuais, desde que sejam dentro de valores morais e éticos, como nós vemos aqui, com essa justa moderação, sem que seja, né, de formas desrespeitosas uns para com os outros, como muitas vezes acontece, e aí sim são atos desordenados, quando existe, por exemplo, no ato sexual mesmo do marido com sua esposa, tipo estupro, violência, sem respeito, sem asseio, ou com fetiches, né? Com fantasias, buscando o prazer pelo prazer. É isso que a Igreja quer nos lembrar quando pede uma justa moderação. A união sexual do homem e da mulher no casamento é honesta e digna e é criação de Deus. Por isso, todo respeito, né? Toda dignidade. Continuemos, vamos ler. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Essa dupla finalidade, sempre a gente está também lembrando aqui, né? Lá no altar, não prometeu amor e fidelidade um para o outro quando estão se dando em casamento? Porque são eles, o homem e a mulher, que se dão em casamento, é eles que fazem o casamento. Não é o padre, não é o diácono, não é o bispo que faz o casamento dos dois. É eles, os ministros do sacramento. Já vimos isso lá no sacramento do matrimônio, lá atrás, num dos vídeos, não é? Então, o objetivo dessa união dos dois é o bem, é a felicidade de ambos, que também se busca no prazer sexual.
é unitivo, é para unir os dois, é para que ambos consigam se complementar e sejam felizes. E tem também a questão procriativa, que ela não é contínua, às vezes, né, muitas vezes casais que têm famílias numerosas, muitos filhos e filhas, mas isso é um outro assunto que nós ainda vamos abordar aqui sobre a questão da fecundidade, né, e dos filhos. Mas você não pode ir para o casamento, como nós já vimos também, vamos sempre estar lembrando, né? Não pode ir para o sacramento do matrimônio já com a disposição de não ter filhos. Aí já é até objeto de nulidade do sacramento, porque fere-se um dos objetivos primordiais do casal, que é a transmissão da vida e a beleza que é ter filhos. Mas isso fica para outro vídeo, não é? Então, fidelidade, amor e fidelidade, ser fiel, o marido com sua esposa, a esposa com o seu marido, ser fiéis, porque só os dois, fora disso é adultério, né? É traição. E fecundidade, o ter filhos, é uma bênção de Deus. A fidelidade conjugal. Nós temos aqui esses dois últimos parágrafos para o nosso encontro de hoje. Vamos ler. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. É instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. Olha que maravilha que é, né? O ato da criação de Deus que o formou, o homem, formou o ser humano, homem e mulher. E eles saem de suas casas e vão fundar uma igreja doméstica, vão para o seu ninho, que deve ter aquela proteção, aquela privacidade, para ali ter os seus filhos. Criação da família, criação de uma igreja doméstica, no mesmo sentido do casamento de Cristo com a sua igreja. Ele é o esposo perfeito, porque não titubeou em até morrer para salvar a sua esposa, que é a igreja, que somos todos nós. Qual é a mulher que não quer um marido assim, tão apaixonado por ela, que é capaz de morrer para lhe dar vida? Essa mulher vai ser totalmente dedicada ao seu marido. É assim que deve ser a igreja para com Cristo, o seu esposo. É assim que deve ser a paixão nossa por Cristo. É a imagem do matrimônio cristão, esse casamento de Cristo com a igreja, da igreja com o seu amado esposo, que é Jesus Cristo. É assim, o marido se entrega totalmente, se doa totalmente, né, nesse consentimento que é o momento de estar ali frente ao altar, diante do ministro, diante de testemunhas, na igreja, na casa de Deus, prometendo amor e fidelidade à sua amada. E ela faz a mesma coisa, consente com essa doação, ela se entrega totalmente ao seu esposo. E eles vão, a partir deste momento em que se doam, que se casam,
eles prometem esse amor e fidelidade até, o último suspiro de suas vidas. Isso é bonito, porque é criação de Deus, é cumprir a vontade de Deus. Essa fidelidade, ela permaneça, até o fim. Por isso que diz aqui que é em caráter irrevogável. Ninguém pode separar o que Deus uniu. E aí vem depois, a questão da criação, da procriação. Crescei e multiplicai-vos. É a fecundidade, assunto do nosso próximo encontro. Que maravilha que são os filhos de um casal numa igreja doméstica. Continue inscrito com a gente, ou então se inscreva para que você tenha essa formação e adquira essa sabedoria. Ser sábio é descobrir o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Caminhar rumo a Deus. E Deus te abençoe.